Vamos lá, pessoal, vamos seguir a pauta aqui, um dia longo. Eu tinha cometido uma falha aqui, que tinha chamado meus sócios, Vitor e Mariana, e não tinha apresentado. Então, Vitor é nosso sócio especialista em direito coletivo, Mariana, direito civil e especialidade em diversidades, né? Obrigado a vocês aí por estar mediando essa mesa. A próxima mesa, os Andrés estão tomando conta aqui. Então, eu vou chamar meus sócios André Fernandes, que é economista, advogado, especialista em inteligência de mercado, e o André Torres, que é o nosso advogado especialista na área previdenciária. E, óbvio, o nosso palestrante, André Paiva. Eu vou seguir aqui, enquanto eles vão chegando, eu vou seguir aqui com os agradecimentos aqui das presenças. Eu falei que vai ser aos poucos, porque senão se fala todo mundo de uma vez. O Cláudio brincou, eu falei que registrar minha presença eu já vou embora. Já marquei presença. Agora ele já vai. Então, agradeço a presença do pessoal do Sindicato dos Professores. Obrigado, Edilene. Humberto está aí, obrigado pela presença. O Nelsinho já se apresentou ali. Agradeço a presença do pessoal do Sindicato dos Vigilantes. Pinho, representante dos bancários de São Paulo. Agradeço a presença de todos. André. Obrigado, pessoal, pela presença. Bom dia. A gente combinou aqui o André Torres fazer a apresentação. O Paiva, aliás, estava falando, né? 3 Andrés na mesa. Três Andrés aqui na mesa, né? Paiva, Torres e Fernandes. Né? Enfim, é a trinca do André em Santo André. É isso mesmo. Muito bem. Bom, gente, enquanto meu xará aqui vai ajeitando a apresentação, eu agradeço a todos, né, a brilhante apresentação que tivemos agora, as intervenções também, e agradecer aos nossos convidados, nossos companheiros de luta do dia a dia aí, e dando continuidade aqui ao evento, nosso convidado aqui, ele é economista, doutorando em Economia na Universidade de Brasília, é conselheiro do Corecon de São Paulo e diretor do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, André Paiva Ramos. Obrigado, bom dia. Só vou colocar essa apresentação que eu preparei. Não está aparecendo? Bom, enquanto resolve aqui o problema técnico, está chegando mais lista aqui para registrar a presença. O Jorge já tinha antecipado, o pessoal dos metalúrgicos de Santo André, né, os metalúrgicos do ABC, sindicatos rodoviários, né, representante CUT ABC, Fundação Antônio Prudente, secretário de Desenvolvimento Econômico de Mauá, Martinha, acho que está dando uma saidinha. Está voltando. De toda forma, fica aqui o registro de agradecimento. Bom dia a todas e a todos. Estou aqui representando o Corecon de São Paulo. Meu nome é André, como já foi apresentado. É um desafio muito grande falar após o Perdoe e antes do Paulo Nogueira. Então, eu decidi apresentar para vocês um quadro da economia brasileira, como que o tema dessa mesa é a área de a macroeconomia, né, brasileira. Eu trouxe aqui
uma análise da conjuntura, selecionei alguns aspectos principais e perspectivas, né? Bom, acho que até em linha com o que já foi colocado aqui, tanto pela mesa anterior como pelas falas que foram colocadas, na área econômica, um dos principais desafios também é a gente identificar dentro do debate econômico, principalmente na mídia, o que são informações são importantes, né, para a gente analisar a conjuntura econômica, analisar as perspectivas, o desempenho da nossa economia, e o que são informações que são oriundas de disputas políticas, oriundas de narrativas, interesses de grupos da nossa sociedade. Então, esse é um dos grandes desafios para qualquer um. Então, a gente tem uma grande mídia, como já foi colocado aqui, que defende interesses de um determinado setor ou de determinados grupos de interesses da nossa sociedade, que não necessariamente são os interesses aí da grande maioria da nossa população. Então, esse é um dos principais desafios que a gente tem para a gente entender a macroeconomia, para a gente entender o jogo de interesses que tem envolto aí a definição de políticas econômicas que, apesar de ter aspectos técnicos muito importantes em toda a definição de política econômica, a economia ela é permeada, aí, né? Ela é uma economia política, né? É permeada aí de correlação de forças, disputa de interesses, de tal forma que as medidas que são colocadas, elas não têm impacto neutro, né? Ou seja, ela não é boa na mesma medida para todos os grupos de interesse. Ela tem impactos diferentes para cada grupo de interesse. Pode ser positivo para um grupo e negativo para outro, pode ser muito positivo para um grupo e menos positivo para outro, e assim por diante, né? Graus de impacto diferentes também. Então, alguns aspectos são muito importantes da gente pensar quando a gente lê notícias de economia. Separar a abordagem, o que é de curto prazo, o que é de longo prazo, apesar de que cada vez mais o debate econômico ele tem ficado numa perspectiva curto-prazista. Então, sempre medidas pensando o hoje, né? Então, você abre o jornal de hoje, né? Chama atenção a questão, né? Se não aprovar o IOF ou se derrubar o IOF, vai ter um shutdown, a administração pública vai entrar em colapso. É sempre as medidas, se não fizer tal coisa, vai acontecer uma catástrofe, sempre muito em tom de emergência, em tom de terrorismo, muitas vezes, para aprovar medidas, e muitas vezes são medidas que são impopulares, muitas vezes, né? Ou faz isso, ou a economia vai ter um determinado impacto, né? Isso, acho que recordando um pouquinho, acho que foi muito mais evidente, não sei se vocês se lembram, quando foi o debate ali do teto de gastos, né? Teve uma campanha enorme para aprovar a emenda constitucional 95, que congelou, né, o orçamento público em termos reais, então só corrigindo pelo IPCA, por 20 anos. E você ouvia as entrevistas, tudo que era colocado na grande mídia, colocava, olha, se não for aprovado isso, não vai ter investimento, a economia vai entrar em recessão, não vai ter geração de emprego. Então tinha um terrorismo muito grande. Agora, se aprovar, vai voltar os investimentos, vai ter emprego, vai ter renda, a economia vai crescer de forma sustentada. Então, só voltando ali, né? E da mesma forma a gente vê a mesma abordagem na mídia recorrentemente. A gente viu com o novo arcabouço fiscal, a gente vê tanto nas políticas fiscal como política monetária, também da mesma forma sempre é colocado que tem que ser feito. Se não for feito dessa forma, né, vai ter um problema muito grande. Bom, você separa o que é uma abordagem que interessa, a visão mais financeira, que é mais curto-prazista, geralmente, os grandes, né, de uma visão mais focada da atividade produtiva, uma abordagem do que é notícia, do que é informação relevante para a gente pensar análise econômica, aproveitar aí, né, os conhecimentos, né, que cada um de vocês aí tem, também conhecimentos das suas áreas de atuação, né? Entender de fato o que aquela medida econômica pode impactar a sua área de atuação, dado que vocês têm muito mais conhecimento daquele ramo de atividade, daquele mercado. A gente convive, né, cada vez mais, né, como foi colocado aqui, com uma overdose de informações, né? Seja pelas redes sociais, seja pela a quantidade de sites, de blogs, de veículos que tem colocando notícias, né? Então isso acaba fomentando a diversidade política muito grande,
riscos, né? Então, uma dificuldade de você identificar de fato o que é ali, daquela medida, o que é risco para você, o que são oportunidades, às vezes, de uma determinada medida que está sendo colocada, enxergar além da conjuntura. Né? Então, são questões muito importantes para, sempre quando a gente está lendo uma notícia, pensando ali uma determinada política que está sendo implementada, vou ver aqui só. Para a gente entender um pouquinho mais do que somente do que aquele analista está falando, do que aquele veículo está falando. Bom, trazendo um pouquinho mais em termos estruturais, né? Para a gente entender algumas questões. Eu não vou aprofundar muito da questão internacional, até porque o Paulo vai trazer mais esse tema, né? Mas a partir da década de 80, principalmente, década de 80, década de 90, a gente convive com uma situação de globalização financeira e globalização produtiva. Né? Nesse aspecto, olhando pelo lado financeiro primeiro, a gente tem o que muitos chamam de financiarização, né? Muitos chamam aí de então uma predominância aí do mercado financeiro, dos ativos financeiros, da lógica financeira sobre toda atividade econômica, sobre a definição de medidas econômicas. Então, o que a gente tem? Um descolamento entre ativos financeiros em relação aos ativos reais. Então, hoje a gente tem muito mais ativo financeiro, né, em uma proporção muito maior do que a gente tem de ativos reais olhando a economia mundial. Isso faz com que esses grandes grupos que administram esses ativos financeiros, eles passam a ser credores dos países, né? Então eles passam a ter um poder de pressão sobre os países, que eles são detentores dos títulos de dívida desses países, dos títulos soberanos, mas também, eles são donos das maiores empresas, né? Então, via mercado acionário, emprestam, são também os credores das maiores empresas, via detentores de títulos de dívidas privadas. Então, a lógica financeira, que é uma lógica mais curto-prazista, ela acaba também entrando na lógica de definição de políticas econômicas e também na lógica de defesa de medidas econômicas para um determinado setor, porque acaba tendo uma relação cada vez mais imbricada entre a lógica financeira, que é uma lógica mais curto-prazista, e é uma lógica que muito, muito rápido que esses gestores mudam de posição, inclusive de um país em relação ao outro, né? Então, se um determinado país não está trazendo resultado, a política não está sendo da determinada forma, o que a gente chama de cartilha única, né? Muitas vezes, então tem uma pressão por saída de capital, que pode impactar o câmbio, pode impactar aí, taxa de juros futura, um monte de questão relacionada, e também, né, as empresas como um todo, que acabam, muitas vezes, medidas que não necessariamente são positivas para o nicho de negócio delas, acabam também tendo ali um interesse mais voltado ali daqueles gestores do mercado financeiro, influenciando o seu posicionamento. Né? Bom, pelo lado produtivo, estou falando de uma forma muito, muito rápida, né? Mas pelo lado produtivo, a gente também tem ali, a partir da década de 80, principalmente da década de 90 em diante, a gente tem as chamadas formações das cadeias globais de valor, né? Onde você tem as principais empresas passaram a operar, né, principalmente as empresas transnacionais, sobre a lógica internacional. Né? Então, comprando partes, peças, componentes, produzindo em um país, montando em outro, né, sempre nessa lógica de just-in-time, essa lógica de redução de custo. Né, e a gente vê um deslocamento muito forte, né, da parte produtiva para os países asiáticos, principalmente, né? Para a China, para outros países, principalmente olhando a questão de custos. Né? E nessa onda, né, a China conseguiu, desde a década de 80 até hoje, se tornar um país muito competitivo, né? Com uma produtividade em muitos ramos muito grande, nas diferentes ramos industriais, né? Tanto de baixa tecnologia como de alta tecnologia, né? Que é o que a gente tem visto hoje. Então, só que, quando a gente olha para hoje, principalmente depois da pandemia, a gente vê uma situação um pouco de uma mudança dessa mentalidade do que seria essa globalização produtiva baseada nessa lógica internacional de cadeias globais, mas também as empresas se preocupando com a segurança de fornecimento. Né? Por quê?
com a pandemia, né, teve as cadeias globais foram impactadas, né, teve um problema de fornecimento muito grande em vários países, né, acho que todos aqui se lembram, e agora com essa guerra comercial que tem apresentado, esse debate tem cada vez mais reforçado de uma nova divisão internacional do trabalho, que não é uma divisão que as empresas buscam abandonar essa lógica de cadeia global, mas também agregar, fortalecer cada vez mais a lógica das cadeias regionais e locais de produção, né? Aqui tem uma oportunidade muito importante para países como o Brasil, que tem uma posição muito privilegiada na América Latina e também um mercado consumidor muito importante, né? Então para atrair investimentos, para atrair esses novos investimentos que tem aí permeado aí os debates internacionais aí sobre a alocação aí né, as tomadas de decisões de novos investimentos. Então isso daí é que passou a ser chamado de nearshoring, né? Então você pensar essa lógica de produção perto ali do seu mercado de produção, principalmente focando aí o estoque ajustado, a segurança do fornecimento, né, que a lógica de que o produto mais caro é o insumo mais caro é o insumo que você não tem, né, que você acaba perdendo a venda, você acaba perdendo a produção. E também, cada vez mais, a lógica de sustentabilidade tem aí permeado os debates, né, e a importância aí do padrão ESG, energia limpa, né, as empresas também focadas aí no enfrentamento da emergência climática e assim por diante. Bom, tudo isso para falar que, olhando só esse contexto internacional, essa guerra tarifária que a gente tem, por um lado, olhando só a balança comercial entre Brasil e Chile, Brasil e Estados Unidos, né, a gente verifica aí dois dos principais parceiros comerciais que o Brasil tem. O Brasil ele é muito deficitário, né, na sua parte produtiva, na sua indústria de transformação, e ele, com relação à China, ele é muito superioritário aí na parte de exportação aí do complexo agromineral exportador, né? Então, isso, né, é o que, por um lado, os analistas, né, quem analisa aí o impacto para a economia brasileira tem falado assim, olha, essa guerra comercial ela tem um potencial positivo para essa área do agro, né, muito importante. Mas se a gente for olhar para o agro, para a parte extrativa, mas se a gente for olhar para a parte da indústria de transformação, que é onde mais gera emprego e renda, né, que é uma parte muito importante de geração de emprego e renda, e que fomenta as cadeias produtivas locais, a gente já tem um cenário que é um pouco mais preocupante, né, porque uma estratégia da China, que ela tem divulgado de multilateralismo, né, exportar cada vez mais para outros países, diminuir a dependência, a dependência de um país como os Estados Unidos, né, diminuir a participação dos Estados Unidos, por exemplo, né, isso remete que a China, buscando manter seu nível de crescimento de 5%, vai buscar outros mercados para a produção dela, né, e o Brasil aí se torna um grande alvo, aí um mercado potencial muito grande aí para ela ampliar a concorrência dela, né? Então aqui um ponto muito, muito importante. Dessa forma, a importância de pensar estratégias, né, de defesa concorrencial nos ramos que são mais expostos, mas também trazendo aquela lógica anterior, né, fomentar então que novos investimentos sejam feitos, né, os investimentos estrangeiros também sejam feitos aqui, que são importantes aí para fomentar o crescimento da economia e a geração de emprego e renda, né? Pelo lado dos Estados Unidos, aí o Brasil já tem uma posição deficitária, mas também olhando aqui o déficit principalmente impulsionado pela indústria de transformação, né? Aqui principalmente produtos de mais, né, alta tecnologia, né? E com a China aí a gente já tem também uma relação muito forte, né, desde produtos, né, o déficit da indústria de baixa a alto nível tecnológico, né? Então, o importante aqui, eu acho que é trazer que essa guerra, né, o Paulo ele deve trazer mais, né? Apesar de hoje ter tido aí uma decisão lá nos Estados Unidos,
né, dificultando aí um pouco mais, suspendendo, acho que a definição de tarifas do Trump, né, mas ainda precisa entender um pouquinho mais. Mas tem oportunidades, mas também tem riscos muito, muito importantes, né? Então, precisa que a gente amadureça esse debate para entender qual vai ser a nova configuração global, né, geopolítica e econômica, né, para que medidas também sejam tomadas aí, focando a melhoria de competitividade e todos os aspectos para que a economia brasileira consiga aí se colocar nessa nova lógica essa nova configuração que tem se colocado, né, que tem apontado. Bom, olhando para a economia brasileira aqui, o que a gente tem que é muito relevante? Então, desde 2010, a gente teve ali, né, um processo de desaceleração do ritmo de crescimento da nossa economia, né, chegando ali em 2015, 2016, também nessa lógica, dessa narrativa de que precisava de um forte ajuste fiscal, quando entrou o Joaquim Levy e fez, né, uma política muito contracionista, né, lá no auge ali, né, dos impactos da Operação Lava Jato, queda nos preços internacionais das commodities, em todo um contexto ali importante, a gente teve aí uma retração acumulada de 7% entre 2015 e 2016, né? Isso é uma queda muito grande, né, que combinou aí com a crise política que acabou se retroalimentando essa situação. E a partir de 2016 a gente tem aí a implementação do novo regime fiscal, né, após já na gestão Temer, né, a implementação do novo regime fiscal focado aí numa redução, né, da atuação e do tamanho do Estado na economia, né? Então, foi uma medida que foi tomada de forma que não tem nenhuma experiência internacional, uma regra tão rígida por um período tão longo, né, e que focava em reduzir significativamente aí a atuação do Estado sob a promessa de que a economia, com isso, iria, né, a tese da fada, que ficou conhecida como a fada da confiança, de que a partir de demonstrar um ajuste fiscal muito forte e de um compromisso de longo prazo, os investimentos voltariam, a economia brasileira teria um boom de investimentos e iria crescer de uma forma muito, muito, muito rápida e consistente. Bom, não foi isso que aconteceu, né? A economia brasileira só voltou ao nível de atividade de 2014, já acho que, se não me engano, foi em 2022, que a gente voltou ao nível de atividade de 2014. A queda foi muito brutal. E o crescimento foi muito lento ao longo desse período e teve também, né, a pandemia aí que fez com que a economia caísse 3,3%, e mostrando aí na pandemia, que a gente já tinha visto lá na crise do subprime, a importância que tem a atuação do Estado na nossa economia, né? Que não se restringe a medidas anticíclicas, né? Então, para combater efeitos de uma crise, mas que é muito que essa atuação é muito importante. Então, a gente viu medidas de proteção social, medidas para evitar a quebra, a insolvência de empresas, de famílias, de instituições financeiras, né? Medidas para impulsionar a demanda agregada, né? Isso, e um governo, né, que defendia uma pauta ultraliberal também ali com o Paulo Guedes. Mas a pressão foi muito grande de vários setores da nossa sociedade, né, incluindo, né, principalmente também via o próprio Congresso, que a gente teve uma pressão muito grande para que fossem adotadas medidas importantes para que enfrentar os impactos da pandemia. E depois a gente já vê um crescimento um pouco melhor ali na casa dos nossos 3%, né, retomando aí, né, nesse período, então, o nível de 2014 de produção, né, o nível de atividade, de 2014, e agora a gente verifica aí uma perspectiva de uma queda aí do ritmo de crescimento da nossa economia. Muito que a gente tem ali em 2023 do nosso crescimento também é acreditado que foi chamada de impulso fiscal, né, por muitos economistas, né? Então, a PEC da transição foi muito importante para recompor o orçamento de várias áreas de atuação.
e de várias políticas públicas, né? Como, por exemplo, uma das preocupações muito grandes ali era orçamento, por exemplo, para farmácia popular, né? Então, são medidas que chegam, são recursos que chegam diretamente para a população, principalmente a população que mais necessita, né, desses recursos, que percebe menor renda, né? Bom, algumas questões importantes, aqui, né, olhando aqui, né, de uma forma, olhando 2014, 2024, desculpa, o PIB, três pontos chamam a atenção, né? Primeiro, uma retomada da indústria, né, é algo muito importante, dado que a indústria ela tem tido um comportamento de praticamente estagnado ao longo das últimas décadas, né? Então a indústria ela tem mostrado aí um crescimento, tá certo que tem, se for abrir um pouco mais, tá focado, né, em nichos específicos, né? Mas você tem uma retomada dos investimentos, que é a formação bruta de capital fixo, que é muito importante, do consumo das famílias, né, crescendo 4,8%. Outro ponto muito importante de verificar como que a geração de emprego, de renda que tem tido, os programas sociais que foram novamente fortalecidos, tem um papel muito importante para o consumo, e o consumo do próprio governo aí que cresceu quase 2%. Então, são aspectos muito importantes da gente olhar nesse crescimento de 2024, e quando a gente olha a própria indústria e os investimentos, a gente não pode esquecer que o governo ele tem um lado ali focado, né? Então, o lado do Ministério da Fazenda e do próprio planejamento, focado muito mais em agradar o pessoal ali do mercado financeiro, a lógica, as narrativas que defendem o mercado financeiro, mas tem um outro lado que muitas políticas aí focadas em retomada de investimentos e retomada de planos de investimentos também têm sido anunciados, né? Então, a gente pode destacar aqui, como eu vou trazer, tem o Nova Indústria Brasil, o novo PAC, né? Tem a própria a retomada da importância do papel do BNDES, né? Que tem aí tido um papel muito importante para viabilizar novos investimentos, né? E dessa forma aí sendo um motor muito importante para a nossa economia. Mas, por um outro lado, a gente tem aí a nossa política monetária e fiscal ainda muito presa, né, à narrativa aí principalmente defendida pelo mercado financeiro. Bom, se a gente for olhar aqui, acho que aqui já se torna um ponto de atenção, né, para a gente ver. Olhando a indústria como um todo, ela tem crescido, né, mas bens focados aí, né, que são consumidos pela maior parte da nossa população, né? Então, produtos alimentícios e bebidas, por exemplo, a gente já vê uma desaceleração muito importante na produção desses itens, né? Então, esse é um indicativo aqui relevante para a gente pensar, né? Tanto principalmente a inflação que a gente tem vivido, esse aperto monetário que tem acontecido, os impactos já que estão sendo sentidos aí pela indústria, principalmente de bens aí, que integram mais a cesta de consumo de toda a população, né? E aqui, trazendo para vocês, né, que olhando, né, sobre a lógica da indústria como um todo, que é algo que o governo ele tem tentado combater, ele tem tentado enfrentar essa tendência, que é o da desindustrialização, né? Que o governo ele tem chamado de neo-industrialização da economia brasileira, né? Que desde a década de 80, 90, a gente tem uma tendência de perda de relevância da nossa indústria, no nosso PIB, né? Isso é uma questão muito importante, né, de ser enfrentada, né? E esse governo ele veio com essa lógica desses programas de investimento, o Nova Indústria Brasil, né, por exemplo, né, com todos os eixos que traz, né, do complexo da saúde, complexo da parte agrícola, por exemplo, né, e complexo de defesa, todos os eixos que ele traz, né, questão de digitalização, questão, né, focada na sustentabilidade ambiental, todos os eixos que traz, focado aí em tentar combater, enfrentar, né, e conter essa tendência que é estrutural da nossa economia brasileira de uma dependência cada vez maior,
né, da produção de itens de menor valor agregado, né, que acabam sendo muito importante para a gente, né, principalmente para a nossa pauta exportadora, todas essas questões, mas para geração de emprego e renda e para gerar, né, todas as cadeias produtivas, a indústria tem um papel significativo e não pode, e precisa ter medidas focadas para ela, né? Bom, olhando aqui, né, um ponto muito positivo. A economia ela tem apresentado uma baixa taxa de desocupação, né? Isso tem sido aí uma das grandes fatores positivos que a gente tem verificado, né? Não tanto na taxa, como já foi explicado na fala anterior, né? Que tem aí, saiu hoje, né? Acho que deu 6,6% agora do trimestre terminado em abril, né? Então a gente tem aí uma taxa de desocupação muito baixa e uma geração de emprego, como já foi colocado aqui pelo CAGED, né, de empregos formais, que é muito importante. E outra questão que é muito relevante da gente olhar é a queda significativa que a gente está tendo na nossa taxa de subutilização da força de trabalho, né, que contempla desalentados, trabalhadores que trabalham menos horas do que poderiam estar trabalhando, né? Essa taxa já foi muito acima de 25%, né? Já chegou a aproximar 25%, e agora a gente está aí com uma taxa de 16%, mas ainda é um desafio muito grande. A gente está falando aí em quase 19 milhões de pessoas que ainda estão subutilizadas. Então, a gente ainda tem um desafio muito grande pela frente aí, não só para melhorar a qualidade, né, como vocês devem ser abordado à tarde, né, a qualidade das relações de trabalho, mas também a gente ainda tem que gerar aí muita ocupação aí para muitas pessoas. Só que um ponto aí também, olhando em termos qualitativos, foi colocado aqui em relação à remuneração, que a gente tem visto nessa geração de emprego nova, em termos formais, aqui é dado do próprio CAGED, é que os salários de admissão têm sido menores do que os salários de demissão. Então, esses novos trabalhadores, a gente tem mais emprego, a gente tem uma força de trabalho mais ocupada, mas essa ocupação ela tem gerado a ocupação formal, uma remuneração menor do que daqueles trabalhadores que estão sendo desligados. Então, a gente tem ali os trabalhadores que estavam sendo desligados, temos médios, né? Aqui a gente tem também os trabalhadores, né? A média é média, né? Então, aqueles que ganham menos, certo? E aqueles que ganham muito mais, que vão puxar essa média para cima. Tá? Os trabalhadores que estão sendo desligados em torno de um salário de R$ 2.300 e os trabalhadores que estão sendo contratados no salário de R$ 2.200. Né? Isso traz essa remuneração, né? Essa geração de empregos, uma remuneração mais baixa, combinado com outros dois aspectos, né? que eu trago aqui, que é a inflação. Muito elevada, principalmente, né, a inflação de alimentos. E também o crédito cada vez mais caro, né, cada vez mais oneroso, em condições piores, tem dificultado a vida das famílias, né, e as condições de vida. Né. Então, se a gente for olhar aqui o IPCA, então aqui é uma comparação que é muito importante, que eu sempre gosto de acompanhar, que é a relação do IPCA, IGPM e o IPA, né? Então são três indicadores de inflação que a gente tem, né? Então, o IPCA, a nossa inflação oficial, né? Índice de preço ao consumidor amplo, que mede ali uma cesta de bens, depois eu vou apresentar para vocês, principalmente aí consumido, né? Pela maior parte, né? A partir de uma pesquisa que o IBGE faz, e ponderado pela maior parte da população, e aí a gente tem aqui o IGPM, que é muito influenciado, né, pela variação de preços de commodities, pelo câmbio, né, porque ele também agrega, né, o IPC, o INCC e o IPA, que está ali, né, e o IPA, que é o índice de preço ao atacado, né, que mede o índice, né, como já diz, né, para quem vai revender, né, para quem aí o intermediário que revende, né, principalmente no atacado, a gente tem aí uma pressão inflacionária maior e que tende aí a impactar o IPCA. Né? Então, se a gente for ver, ali na pandemia,
quanto o IPA, o GPM chegaram a ultrapassar aí 30%, né, depois, dado que a inflação é variação de preços, né, já tinha variado muito, tinha aumentado muito os preços, a tendência era cair, né, mas agora a gente retoma uma tendência de aumento desse nível de preços quando a gente olha aqui o GPM e o IPA. Isso tende a ser repassado, essa pressão de custo que as empresas estão vivenciando, por vários motivos, né? Entre eles o câmbio, né? que se desvalorizou, tende a ser repassado para os preços finais, para os preços dos consumidores. Isso mostra uma tendência de continuidade aí de uma pressão inflacionária aos consumidores. Tá? E aqui também, se a gente for ver, trazendo para o nosso debate fiscal, então, o que tem o debate do nosso IOF hoje? As empresas, né, e o mercado financeiro falando, olha, você vai aumentar o IOF, mas eu vou repassar isso para preço. O tributo também, assim como a taxa de câmbio, assim como a variação dos preços internacionais das commodities e outros itens que compõem os custos das empresas, o tributo também é um custo. Né? As empresas giram captando dinheiro, capital de giro, e outros recursos para financiar suas atividades. Então, quando o governo ele anuncia que ele vai aumentar o IOF, ele também está falando assim, olha, eu vou aumentar o custo das empresas. O mercado financeiro não vai absorver esse custo. Tanto é que quando você capta, qualquer empresa que capta, está lá o custo dos juros mais o IOF. Quando você vê lá o custo efetivo total, tudo isso, eles repassam esse custo. Né? Então, quem vai ser impactado principalmente? As pequenas, médias empresas vão ser muito impactadas. Né? Então, isso é uma pressão de custo também, e que vai ser repassado para preço e também acaba impactando aí os preços dos consumidores finais. Claro, né? O que o pessoal tem falado, como que o IOF vai ser repassado, isso vai diminuir a demanda por crédito e vai aliviar aí a pressão sobre a política monetária. Né? Então, tem essa análise também, que vai poder aí evitar um aumento maior da nossa taxa Selic. Mas se a gente for ver aqui, né, então, apesar do nosso índice geral tá em 5,53, né, ali no canto em cima, quando a gente olha a alimentação e bebidas, a gente tem uma inflação de quase 8%. Né? Então, aqui é o IPCA aberto. Então, as famílias elas têm sofrido com uma pressão muito forte de alimentos. Né? Isso tem corroído o poder de compra. Isso tem piorado a qualidade de vida. Né? Então, isso daí é notório. Acho que qualquer um de nós que vai ao supermercado sente esse aumento. Né? Isso traz uma insatisfação muito grande. Então, olhando pelo lado político, isso traz uma insatisfação enorme. Né? Só que, qual o remédio que está sendo feito? Você tem uma inflação muito grande ali de alimentos, né? Você tem aqui transportes, né, com uma inflação importante que impacta, né, a parte, né, de combustíveis, por exemplo, né, que impacta o transporte, e assim também acaba sendo repassado para preço. Né? A gente tem aí um remédio que tem sido adotado, que é uma taxa básica de juros muito elevada, né? Que não vai impactar a melhoria de oferta de alimentos ou reduzir o preço desses alimentos. Muito pelo contrário, também vai onerar mais o lado da oferta, né, de quem produz. Certo? E aqui também é importante fazer uma ressalva da nossa estrutura econômica, de que quem produz alimentos que oferta na nossa mesa, né, é praticamente a agricultura familiar, né? Não é o nosso grande complexo agroexportador, né? Que é focado em monocultura. Né? Então, a importância que a gente tem de pensar políticas, né? E ali, olhando o nosso MDA, principalmente, né? De fortalecer recursos e políticas que o MDA pode ter, né? Para melhorar as condições de oferta, para melhorar a agricultura familiar, para melhorar a produtividade da nossa agricultura familiar. Né? Então, acaba tendo a nossa agricultura familiar tem um peso muito importante aí, e também a parte dos nossos transportes. Né? Então, foi falado aqui, né, infraestrutura de transporte, que tem um impacto muito grande na formação dos preços dos alimentos, né? Que acaba sendo muitos, né? A gente teve agora, né, recentemente, um debate muito grande da falta de caminhões por conta da super safra de soja. Isso acaba impactando, né, não só ali pelo preço dos combustíveis, mas também o preço do frete, e aí impacta também o preço dos alimentos. Né? Bom,
Só registrando, né? Então, pegando aqui, nos últimos anos, a taxa de câmbio como subiu, né? Passando aqui, né? Nos últimos... pegando aqui, né? De 2023, né? Que estava a menos de 4, né? Chegou a bater 6, né? Esse é um aspecto importante, porque grande parte dos componentes, né? Partes, peças, componentes, como os preços internacionais das commodities, ou seja, soja, seja petróleo e outros, eles são dolarizados, né? Porque a gente depende muito da importação de partes, peças e componentes na nossa estrutura produtiva, né? O nosso coeficiente de importação é muito grande na nossa estrutura produtiva, e também os alimentos e o petróleo também tem o preço indexado em dólar. Então quando desvaloriza o câmbio, o preço em termos domésticos acaba sendo pressionado, né? Então sendo um dos nossos principais fatores. Mas o que a gente tem, né? E aqui eu já coloco uma crítica, eu vou finalizar com duas críticas, a política monetária e a política fiscal, né? A política monetária, e aqui eu também jogo para vocês aqui, né? A gente teve, recentemente, o governo Lula entrou, colocou lá a culpa do Campos Neto, da nossa taxa básica de juros ser muito elevada, né? Vamos conseguir montar a nossa diretoria do Banco Central, vamos ter maioria no Comitê de Política Monetária, vamos colocar o nosso presidente do Banco Central, que é um cara que veio, né, do próprio Ministério da Fazenda, ligado ao Haddad, né, assim, vamos estreitar a relação política monetária e política fiscal para ser coordenada, né? E o que a gente viu é o seguinte, uma taxa básica de juros que está nos maiores níveis em termos históricos do nosso país, né? E o que me chama a atenção é que mesmo assim está todo mundo quieto, né? Então, assim, tem vários representantes de sindicatos aqui, eu queria entender por que ninguém fala nada, né? Quando era o Campos Neto, todo mundo falava. Agora que o nosso presidente, ele foi meu professor, conheço ele. Ele vai para a mídia e fala assim, eu vou manter essa taxa básica de juros por um período prolongado, ninguém fala nada, né? Só que qual é o impacto disso? Tem um impacto enorme para a nossa economia, tem um impacto enorme para a nossa estrutura produtiva, tem um impacto enorme para as famílias. E não, para a dívida, eu vou mostrar aqui. Esse é um dos principais fatores que impulsiona a dinâmica da nossa dívida, a trajetória da nossa dívida. E fica todo mundo quieto. Por que ficar quieto? Né? Então, esse é um ponto que me vê perder crédito no nosso debate. Porque a gente está falando de questões que impactam a nossa vida. Só que isso vai piorar também o cenário eleitoral. Se a economia desacelera, se piora as condições de vida das famílias, se as famílias ficam mais inadimplentes, né? Você acha que elas vão estar contentes com esse governo? Né? E fica todo mundo quieto, né? Então, a gente está aqui, se comparado aqui a 2015, quando todo mundo reclamava que a Dilma subiu o juros significativamente, nosso juros já está mais alto. Era 14,25 na época da Dilma. Agora chegou a 14,75. Tem ainda a possibilidade de querer ser mais realista que o rei ainda e subir ainda mais, né? Ninguém, né? Então, só que já até o próprio pessoal do mercado financeiro está falando, já fez o IOF, já não precisa subir mais, né? E aí o presidente do Banco Central fala, não, tem que continuar por um período muito prolongado. Para que ficar ancorando expectativa dessa forma, né? Então, se a gente for ver, acho que só a nossa taxa básica de juros está mais baixa só em relação a 2005 ou 2006. Eu não coloquei a série mais longa aqui, mas o governo Lula tinha conseguido baixar a taxa básica de juros estrutural e agora a gente está aumentando, né? Bom, então só alguns aspectos. A nossa taxa básica, a nossa taxa real de juros em termos reais, né, quando a gente desconta a inflação, já está em 9%. Nenhum país do mundo coloca uma taxa tão elevada como essa. 9% em termos reais é uma taxa muito alta. E se comparar com a taxa de crescimento do PIB, isso faz com que tenha um crescimento da nossa dívida em relação ao PIB significativo, né? E ninguém fala disso, né? Bom, se a gente for olhar aqui o impacto, né, que tem da nossa, não só, né, a taxa básica de juros tem um componente muito importante,
mas o componente do custo de crédito, só fazendo uma ressalva, também tem vários outros componentes, tá? Mas acaba impulsionando muito a piora nas condições de crédito às famílias e às empresas, né? Então, aqui a gente tem uma taxa média de juros, que é a linha azul, de 44% ao ano. Isso é uma taxa muito, muito elevada. Né? Para uma empresa, que é a pessoa jurídica, aqui, a linha laranja, para uma empresa se financiar e pagar 25% ao ano, praticamente corrói toda a margem dela financeira. Isso é média. Né? Então, é uma situação que é dramática que a gente tem no nosso mercado de crédito. E as famílias, que pagam em média 56%? Em média. Né? Aqui essa média é jogada para baixo por conta do crédito consignado. E se a gente for olhar algumas linhas, se você for ali para PJ, a gente tem ali capital de giro, 24%, aquisição de veículos PF, 29% ao ano, né? Aquisição de outros bens da pessoa física, 104% ao ano paga de juros. Crédito pessoal não consignado, 104%. Isso médio também, hein? Cheque especial, 134%, isso porque tem o limite, né? Para a pessoa física. Cheque especial PJ, 350% ao ano. E rotativo de cartão de crédito, quase 450%. Então, a gente está falando em média, né? Que a gente sabe que tem instituições que cobram muito mais. Se a gente for abrir, aqui, olhar aqui, né? Então, o consignado, né? Para trabalhadores do setor privado. A gente tem uma taxa de 41%, né? O crédito não consignado, a linha azul, 100%. O cheque especial, 135%, e o rotativo, 446%. Aí o governo, uma das estratégias que o governo tem feito para passar por cima das restrições fiscais é fazer medidas para impulsionar o mercado de crédito, o crédito. Né? Então, você tem ali via BNDES, que é muito importante para fomentar os investimentos, mas o governo também ele tem focado muito na questão outras linhas. Então, por exemplo, você tem o crédito, o novo consignado. O novo consignado, ele já tem taxas, ainda não tem a série, né? Mas o que era para baixar os juros, ele já tem as taxas que estão sendo cobradas entre 50% a 100% ao ano. Né? Aí o consignado, que é do INSS, né? Aí já é 23% ao ano. Né? Aí já baixa. Mas o novo consignado, que era uma promessa, né? Tem sido pior, né? Do que se a gente olhar aqui o próprio crédito consignado que já tinha anteriormente. Por conta das incertezas, né, da forma como foi desenhado, ainda tem muita incerteza e quem está contratando essa linha tem pagado mais caro. Né? O que tem que ser colocado aí entre 3% a 6% ao mês. Né? Então, uma taxa muito elevada. Isso o governo, depois que fez o anúncio, o governo não veio falar mais para orientar a população. Né? Fala assim, olha, a gente está lançando uma linha que é para vocês refinanciarem as suas dívidas, reperfilar as suas dívidas, melhorar as suas condições. E aí? E aí a situação saiu pior e ninguém fala mais nada. Só que a população também olha, também faz conta, também percebe. Né? Então também é uma questão de comunicação que para mim é muito importante. Né? Porque você faz uma campanha para as pessoas irem, faz um bruto evento para as pessoas se endividarem, para melhorar, prometendo uma melhoria nas condições de crédito e não sai como foi prometido. E depois fica quieto. Né? Pô, e aí as pessoas é que vão se endividar. Né? Bom, pelo lado muito positivo que eu vejo, a atuação do BNDES. O BNDES tem tido um papel muito importante. Né? Então, o governo anterior, ele reduziu o papel significativamente, né, do banco, que o banco, em termos históricos, é o principal veículo que tem impulsionado os investimentos da nossa economia, principalmente por conta do crédito de longo prazo, as condições, não mais tanto pela taxa de juros, depois teve a alteração da TJLP para a TLP, né? Mas as condições, praticamente a única instituição que oferta linhas de crédito de longo prazo, né? Com carência, com condições mais adequadas à viabilidade dos investimentos das empresas, que são muito importantes.
tanto para ampliar a sua capacidade produtiva, mas para modernizar, para também poder fazer concorrência, né? Para melhorar a competitividade, nível tecnológico, questões relacionadas ao próprio ESG, né? Que a gente tem enfrentamento de emergência climática, a gente tem aí, né, questões do Fundo Clima, que foi colocado, e outras, certo? Para melhorar a nossa estrutura produtiva e a nossa competitividade, que é muito importante, dado o cenário internacional que eu coloquei lá na frente, né? De potencial ampliação da nossa concorrência internacional. Então, a gente vê os desembolsos do BNDES aumentando ao longo, principalmente ali, né, 2022 a 2024, uma tendência de crescimento. A promessa aí da nova diretoria, né, é que chega a ter aprovação até o final do mandato de equivalente a 2% do PIB, né? Então, o BNDES retomando a sua relevância, né, impulsionando os investimentos e a modernização, como eu já coloquei, né, e cada vez mais eles têm buscado atuar, direcionar os desembolsos para os diferentes setores da nossa economia e para diferentes portes, né? Então, estão buscando medidas, buscando linhas para empresas de menor porte, né, buscando aí fazer ações aí para que essas condições que tem hoje para fomentar o investimento também chegue para as empresas de menor porte. Porque via banco repassador, não sei se aqui alguém já teve essa experiência, a taxa de repasse que é colocada muitas vezes inviabiliza, né, para as próprias empresas captarem o repasse do próprio BNDES. Então, o BNDES tem tido um papel aí muito importante, tem sido aí, na minha opinião, muito positivo aí para a nossa economia. Bom, e aí entrando aqui praticamente no último ponto que eu queria trazer, que eu acho que para mim é um ponto mais controverso. Então, a economia brasileira, ela convive já há muitos anos com um déficit estrutural nas nossas contas públicas, né? Então, é um déficit, a gente gira no vermelho todos os anos, tá? Mas por que a gente gira no vermelho todos os anos? Principalmente por conta daquela linha cinza aqui, que é a linha verde, que é os juros que a gente paga. Nossa economia paga uma taxa de juros muito elevada, um custo de financiamento da nossa dívida pública muito elevado, né? Isso tem feito com que a economia brasileira tenha um déficit estrutural permanente, né? E que cada vez mais que a gente mantém a taxa de juros muito elevada, a gente tem um aumento nesse custo de financiamento, né? E, ao mesmo tempo, a economia brasileira, em termos primários, quando a gente considera as receitas e as despesas, exclui os juros, a gente também tem tido uma perda de capacidade, principalmente após 2014, de geração de superávit primário, né? E aí, o que a gente tem? Em 2000, então, aqui, se a gente for olhar, a gente tem aquela promessa de ajuste nas contas públicas pelo novo arcabouço, pelo teto de gastos que eu comentei lá atrás, e também, a partir de 2023, a gente tem um novo arcabouço fiscal, né? E mesmo com essas regras e restrições fiscais significativas, né, que tem aí afetado o financiamento de várias políticas públicas e o investimento público, a gente não percebe, a gente não verifica uma capacidade de geração de resultado primário. E a gente vê, né, por exemplo, ao contrário do que foi colocado na própria campanha, né, de que o governo iria enfrentar o capital financeiro, que iria substituir o teto de gastos, derrubar o teto de gastos, iria implementar um regime fiscal sustentável, já desde quando foi colocado esse regime, né, que não teve o debate apropriado, eu acho que isso é um ponto muito importante da gente colocar aqui, um governo que se elegeu, né, com uma pauta de debate democrático, para as questões, principalmente fiscais e monetárias, não tem debate, né? Praticamente, a gente não conseguiu debater, né? Isso, né, aqui colocando, apesar de muitas críticas ao novo arcabouço fiscal, tanto por economistas mais ligados à esquerda, como por economistas mais ligados à direita, mostrando as inconsistências que tinham, o governo não deu abertura para o diálogo. Fizemos um evento, né, capitaneado ali pelo Conselho Federal de Economia, um evento em Brasília. Convidamos o secretário executivo, que não compareceu, mas compareceram outros secretários, debatemos com várias instituições, né, mandamos notas para eles, eles nunca receberam a gente.
para falar dos impactos. E a gente apontava para eles. Olha, em 2025, 2026, a dificuldade de fechar o orçamento vai ser enorme. Aí eu acordo hoje, como eu faço todos os dias, abro o jornal, está lá. Governo fala que se não aprovar, se derrubar o IOF, vai ter shutdown. Vai ter um colapso. Pô, mas isso daí era claro. Né? Já estava. Vocês definiram uma regra, parâmetros e metas que não fechava a conta. Agora é surpresa. Agora acorda, a gente acorda e fala, nossa, vai ter um colapso. Não, peraí, vocês fizeram algo que não era real. Né? E agora vocês colocam como se fosse uma emergência aprovar o IOF. Né? Então, essas questões para mim, né, são muito importantes e eu acho que um público como o de vocês aqui precisa refletir. Né? Porque a gente precisa ter um debate tanto na questão monetária, que eu estava comentando. Né? Antes era o Campos Neto. Né? Então, a culpa era dele. Agora não, porque agora é o indicado, ninguém pode falar nada. Precisa ter um debate sério. E da mesma forma, nas nossas políticas fiscais. A gente está convivendo aí, dentro desse arcabouço, a gente tem ameaças aos princípios constitucionais da saúde e da educação. Né? Das pessoas que os sindicatos que estão aqui representam, quantos dependem de educação pública, quantos dependem de saúde? E o secretário do Tesouro recorrentemente fala que precisa romper os pisos. E ninguém fala nada. Que precisa desvincular os benefícios aqui, né? O pessoal aqui ligado à questão de trabalho. Chamou a atenção quando o Armínio Fraga falou que precisa mudar a política de valorização do salário mínimo. Mas e quando os membros da equipe econômica falam que precisam desvincular os benefícios previdenciários e assistenciais ao salário mínimo? Por que ninguém fala nada? Né? Ué, vamos debater. É só essa alternativa que tem? Existem outras alternativas que tem? A gente precisa ter uma meta de déficit zero? A gente precisa ter uma meta de déficit zero do nosso estado primário? A gente precisa ter uma meta de inflação de 3%? O Paulo está aqui muito mais especialista do que eu. Precisa? Né? A gente precisa ter uma meta dessa? Para quê? Faz tudo isso daí, entrega a política que o pessoal que demandou essa política quer, e aí continua sendo criticado diuturnamente na grande mídia. Né? E contrapartida, a situação tem piorado, né? Para as famílias. Então, da forma que a gente viu, o nosso gasto com juros, né? Que é o que tem aumentado, o que hoje tem aumentado a nossa percepção de risco fiscal, é o nosso custo de financiamento da nossa dívida, que está chegando a 8% do PIB. A gente vai pagar, não sei se esse ano ou no próximo, a gente vai superar 1 trilhão de reais em pagamento de juros. 1 trilhão. E a gente está discutindo o IOF, né? Aí a preocupação de 1,4 bi, que era a revogação da parte do IOF que o Haddad teve que fazer, por conta de pressão, e agora se caiu o IOF 20 bi. Mas cada vez que é aumentada a taxa Selic, a gente tem um aumento de custo muito superior em termos de pagamento de juros. Isso todo mundo já está cansado de ouvir, mas ninguém fala nada. Né? Agora, se fosse outro governo, ia estar falando. Né? Então, é importante porque, assim, quando a gente está ficando quieto, porque eu não vou criticar esse governo por conta da ameaça que o Bolsonaro tem, ou os de direita, mas se a situação começa a piorar, como em 2026, que a gente não vai ter espaço orçamentário, como que vai ficar? Sem recurso para a educação, para as universidades, sem recurso para várias áreas. Você acha que a população vai estar feliz com isso? Né? Então, só para a gente trazer aqui, né? E ao mesmo tempo, então, o Ministério da Fazenda, ele entrou sobre uma promessa. Eu vou fazer que a esquerda adorou, né? Eu vou fazer o ajuste pelo lado das receitas. Nossa, que lindo, né? Eu vou rever as exonerações fiscais,
as distorções fiscais. Bom, tudo isso é muito importante fazer uma revisão. Mas dentro daqueles 600 bilhões, e que eu acho que ontem a Fazenda emitiu uma nota falando que vai rever que os incentivos, que se classificam como gastos tributários é maior ainda do que isso, mas a gente tem Simples Nacional, a gente tem várias medidas que compõem ali que são muito importantes. Tem medidas, sim, temos distorções tributárias sérias que precisam ser enfrentadas, mas distorções que também impactam em muitos lobbies setoriais que são poderosos, e o governo não está comprando essa briga, né? de vários lobbies muito fortes. Né? Bom, e o que a gente verifica aqui? Esse ajuste pelo lado das receitas tem também um impacto significativo. A gente já comentou, por exemplo, quando se aumenta tributo para um determinado setor, ele vai repassar para preço, né? ou vai comprimir as margens deles. Né? Dependendo, precisa avaliar muito bem qual é o impacto. Da mesma forma, a nossa carga tributária já é muito elevada, e aí vem a crítica, principalmente do pessoal ali da CNI, né? De vários grupos, de que, olha, se vocês quiserem aumentar mais a carga tributária, fazer o ajuste pelo lado das receitas, a gente não tem mais espaço, a gente não tem, aí entra no debate de competitividade, né? que eu comecei falando lá atrás, né? Que o tributo também é um custo para as empresas, que vai ser repassado, né? Então, praticamente o espaço de um ajuste fiscal, a não ser corrigindo distorções, que existem muitas ainda, que precisam ser revistas, mas o espaço para a gente pensar em aumento de carga já não tem, né, comparativamente. Então, o Brasil já tem uma carga tributária muito superior à média da América Latina e muito próxima à média da OCDE, mas o retorno desses tributos ainda é muito aquém, né? Então, são aspectos importantes da gente pensar. Agora, claro, melhorar a progressividade da nossa estrutura tributária, né? Simplificar, melhorar a nossa progressividade, são questões que são muito importantes, que precisam cada vez mais ter força política. A gente tem aí o debate sobre o imposto de renda, que precisa também ter uma força política muito grande aí para a gente poder avançar nesse tema. E aí, só para fechar aqui, acho que mais 2 slides. Então, pelo lado positivo também, que precisa ganhar mais tração, a gente tem as políticas, né, que foram implementadas, focadas para a indústria. Então, a gente tem a Nova Indústria Brasil, principalmente, o novo PAC, o Plano de Transição Ecológica, que são aí aspectos muito positivos, mas que também dependem aí de um impulso, né, de mais tração, né? Eu entendo dessa forma, tá? E trazer aqui só alguns desafios, né, importantes. Então, administrar os impactos dessa guerra comercial, né? Então, pensar aí quais são os desafios, quais são as oportunidades que tem, reconquistar a confiança dos agentes econômicos, né? E aqui também entram as próprias famílias que estão muito impactadas, né? Principalmente pela inflação, pelo custo do crédito, pelo endividamento, né? Reduzir os juros básicos aos tomadores finais, administrar essa volatilidade da nossa taxa de câmbio, a questão da precificação dos nossos combustíveis. É um debate que é muito difícil, que impacta a nossa inflação muito, muito grande. Corrigir as distorções fiscais, que é isso que o governo entrou aí com essa pauta, né? Mas tem distorções fiscais ainda expressivas que não tem tido força política para avançar. Impulsionar os programas de investimento, né? Novo PAC, PTE, Nova Indústria Brasil. Convergir a inflação à meta, mas aqui eu faço uma ressalva, né? Que a gente precisa repensar a meta, né? Não dá para a gente... Porque a meta, assim, se você quer uma meta muito, muito agressiva de 3%, você vai conviver com juros mais altos. Uma meta, se você convive com uma inflação um pouco maior, né? Você pode ter um juros um pouco menor, né? Correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, que já está lá, mas ainda precisa ter uma força. Recompor recursos para várias áreas de atuação do Estado, né? Então, ao contrário do que a gente tem visto de contingenciamento, então o governo anunciando, ano após ano, contingenciamento, cortes, bloqueios, né? A gente precisa aí de uma diretriz da nossa política fiscal que recomponha recursos para essas áreas que já foi muito afetado ao longo dos anos. E aqui entra também, de uma forma, eu acabei não colocando, mas dos investimentos públicos, né? Os investimentos públicos, eles estão nos menores níveis em termos históricos.
promover, né, que já foi feito, a abertura de vagas e também a valorização, aí, né, o reajuste dos servidores, que é o que já foi feito, né, tá em processo de finalização. E aí, em termos estruturais, né, combater, continuar, né, cada vez mais combatendo a desigualdade e a extrema pobreza, criar as bases para um crescimento e desenvolvimento econômico de longo prazo, reavaliar o regime fiscal e as metas fiscais, aprovar e implementar a reforma tributária, que, né, focado também na renda, né, continuar aí, né, com esse realinhamento do papel dos bancos públicos. E aqui também eu trago não só o BNDES, mas também os outros bancos, né, que quando você vê os outros bancos têm montado as suas estratégias, eu vi que aqui tem gente, inclusive do próprio Banco do Brasil, né, que tem montado as suas estratégias que concorre pouco com os outros bancos. Ao contrário do que a gente viu no próprio, acho que foi os governos anteriores, né, do Lula e da Dilma, que os bancos públicos concorriam com os bancos privados, né? Aqui que a gente vê né, o que a minha impressão é que tem tirado o pé, né, nessa concorrência. Promover os investimentos públicos e o papel indutor, né? Realinhar a política industrial, isso o governo tem aí buscado, principalmente pelo próprio Nova Indústria Brasil, tem esse objetivo. Combater aí, né, e tentar conter e reverter esse processo de desindustrialização da nossa economia, né, dadas as dificuldades que a gente já coloquei, progressividade na nossa tributação, aprimorar a gestão e promover aí ações de enfrentamento da crise ambiental e climática que tem aí sido feita por várias instituições, inclusive, né, pelo BNDES. Então, esses são os recados que eu queria trazer para vocês. Agradeço a oportunidade. André, obrigado pela excelente exposição. Trouxe bastante pontos aí de reflexão para o nosso debate. E dando continuidade aqui, abrir a oportunidade para as exposições. O André vai dar uma palavra aqui, né? Só obrigado André novamente pela exposição. Eu aqui refletindo ao longo da sua fala, ficou mais forte na minha cabeça a ideia de que não é fácil estar no papel de formulador de política econômica. Não é fácil, né? E aí eu me lembro do que o companheiro falou ali, né, do sindicato dos professores. Precisamos investir em educação, porque para mexer em questões estruturais, só via educação. E quanto mais pensarmos nas questões estruturais, menos expostos aos aspectos conjunturais estaremos, né? E é um desafio de longo prazo.